Autoajuda ou ajuda do alto? O que é autoajuda? Autoajuda é um conjunto de ideias práticas que visa o desenvolvimento da pessoa, né? Tanto assim na esfera emocional, espiritual, e essa autoajuda, ela vem por meio da própria força de vontade da pessoa, do esforço humano, e costuma enfatizar, né? Acredite em si mesmo, você é capaz de tudo, né? A força que está dentro de você. E embora isso tenha algum valor, né? Claro que nós precisamos nos disciplinar, precisamos ter autorresponsabilidade, refletir sobre a nossa vida. A Bíblia, ela nos ensina que nós somos limitados, apesar desses esforços próprios, né? Dessa força de vontade, dessa disciplina. Apesar de tudo isso, nós somos limitados como seres humanos e nós precisamos da graça de Deus. E hoje a gente ouve muito falar de autoajuda, de alta performance, autoconhecimento, autocuidado. Tem valor? Claro que tem, mas tem algo mais profundo que Deus tem para nós. A primeira coisa que nós precisamos entender, meus queridos, é a nossa insuficiência. Nós somos insuficientes sem Deus. João 15:5 fala assim, ó, eu sou a videira, sem mim nada podeis fazer. Então, por mais que a gente se esforce e faça até algumas coisas secular, na esfera humana, terrena, passageira, né, que vai ficar tudo aqui, mas algo efetivo, profundo, duradouro, eterno, nós só conseguimos fazer e ser se o Senhor estiver na nossa vida. E quando ele fala que eu sou a videira e sem mim nada podeis fazer, é porque aquilo que Deus espera que nós sejamos e que nós venhamos fazer, sem Jesus nós não vamos conseguir. Nós precisamos estar conectados na videira, para da videira, que é o Senhor, receber força, receber vitaminas mesmo, né? Receber todo o subsídio para que a gente possa viver a vida que Deus planejou para que nós vivêssemos e para que a gente possa cumprir o propósito que Deus se propôs a escrever sobre a nossa vida. E a ajuda do alto, ela sempre traz para a gente uma lembrança que de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, a gente pode batalhar, lutar, fazer algumas coisas, mas existem momentos na nossa vida que o nosso socorro ele vem do Senhor. Existem momentos na minha vida e na tua vida aonde ser humano nenhum pode te ajudar. Somente o Senhor, somente dele vai vir o socorro efetivo, eficaz, que realmente a gente precisa. E também nós precisamos ter a consciência que Deus é o nosso sustento em tempo de fraqueza. E há uma comparação, né, entre essas duas abordagens de autoajuda e ajuda do alto. A autoajuda, ela vai sempre pregar que a nossa confiança deve ser em nós mesmos, dos nossos esforços humanos, que a gente precisa de motivação momentânea, que a gente precisa de autoaperfeiçoamento, precisa buscar a felicidade, o sucesso, que você pode tudo. Mas a Bíblia, ela vem com outro ensinamento, né? Uma contracultura. A Bíblia ela vai falar que a nossa confiança ela vem de Deus, que a nossa dependência é da graça do Senhor, que a nossa transformação verdadeira somente através do Espírito Santo, que no lugar do autoaperfeiçoamento, a gente precisa realmente da santificação, que vai exigir um posicionamento meu e teu, e com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai se santificando com a graça de Deus. E essa busca do sucesso, da felicidade que a autoajuda prega, a palavra de Deus ela nos ensina a buscar o propósito, a vontade de Deus para nós. E quando a autoajuda prega, você pode tudo, nós sabemos que nós não podemos ser todos, querido. A gente não pode ser tudo para todos, né? Nós somos limitados, mas a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Então, eu quero refletir com você
que nós estamos tão assim imersos a tantas falas de autoajuda que não é efetiva. Nós realmente precisamos, carecemos, necessitamos da ajuda do alto que vem do céu. E para concluir, a autoajuda tenta resolver o problema do ser humano, mas sem encarar a realidade do pecado original. A ajuda do alto, ela vai nos fazer entender que o ser humano, ele é carente da redenção, que nós somos pecador, que nós precisamos de um salvador, que nós precisamos de direção de Deus, que a nossa força só vem de Deus através do seu filho Jesus e da sua santa presença habitando em nós. Então a Bíblia ensina que a autossuficiência não funciona, é ineficaz, né? Às vezes é uma medida paliativa que doura a pílula, né? Sabe aquele remédio ruim que você não quer tomar? Aí você põe um pouquinho de açúcar para ali enganar, mas a palavra de Deus, ela veio com uma realidade que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos da ajuda do alto, da ajuda de Deus, nós dependemos do Espírito Santo, mas que a fé em Jesus Cristo, o arrependimento, a humildade, a dependência do Espírito Santo, somente com esses recursos nós vamos poder ter uma vida plena, abundante, que começa nessa terra e vai reverberar na eternidade. E isso é uma obra, queridos, que nós somos incapazes de realizar. Nós necessitamos da ajuda do alto. Então, menos autoajuda e mais ajuda do alto. Amém?